são 8h06. Então, ao longo da nossa live, as pessoas vão entrando, né? Eu queria, assim, primeiro te agradecer por ter aceitado esse convite. É um projeto meu de começar a levar a saúde mais para as pessoas, né? E chamar pessoas que, assim, ao longo da minha vida, eu vou entendendo como pessoas importantes no conhecimento e no levar saúde para os outros. Então, a gente se conhece há pouco tempo, mas já percebo que você tem muita informação que pode nos dar, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de desbiose, desparasitação, mas antes da gente começar, fala um pouquinho sintético aí, qual foi tua carreira, o que te levou a isso, o que você está fazendo, tá bom? João, primeiramente eu que te agradeço, né, por estar nos orientando aí nessa parte tão importante que essa ferramenta, que é essa ferramenta tão importante, que é a primeira live que eu faço, né? Então, primeiro eu não sei mexer nessa parte de Instagram, de live, essas coisas. Você me ajudou bastante, me convidando, né? E eu que agradeço você. Bem, meu nome é Ricardo Zetti, né? Ricardo, eu sou daqui de Mococa, eu tenho a minha primeira formação em psicanálise, depois eu cursei terapias integrativas e terminei agora a parte de nutrição. E faço uma pós em nutrição, em integrativa, medicina integrativa com a doutora Edicelli, né? E então, a parte de nutrição, parte de psicanálise, né? E de terapias integrativas, dentro da medicina integrativa, da ortomolecular, né? Me fala uma coisa, o que te levou, né? Psicanálise, né? Ser ou não ser, eis a questão. Né? O que te levou a transformar a questão da tua saúde? Foi o eixo intestino-cérebro? Que o cérebro trabalhou para te jogar para o intestino? Ou você teve alguma situação que te puxou não, agora eu tenho que acordar, tenho que mudar a minha vida e tenho que entender o que eu posso ter de saúde? Não, eu sempre tive preocupação com a saúde, desde pequeno, né? A alimentação sempre foi boa, nunca fiz extravagância, sempre mantive o peso, saúde boa. E fiz a psicanálise, né? Porque eu estudava cinema na época, e eu fiz para estudar cinema, lá em 2000, eu fiz alguns cursos de psicologia, né? Estudei um pouco de psicologia, depois vim a estudar a psicanálise. E aí foi uma coisa, foi puxando a outra, parece que foi um chamado, né? Foi chamando, falou, ó, agora a terapia integrativa. Aí, parece que tudo foi iluminando na minha vida, né? Uma coisa vinha, outra ia, aparecendo pessoas extraordinárias, né? E ainda continua aparecendo pessoas extraordinárias, assim como você, a doutora Luciana, que vem para nos ajudar. Parece que é uma coisa divina mesmo, um chamado, né? E aí eu fui encaixando. A gente nasceu para uma vocação, né? Não importa a idade, né? Eu fui ter essa vocação um pouco mais velho, né? Mas parece que a vocação apareceu. Então a gente sempre procura essa vocação. Tem uns que encontram, tem outros que não. Eu encontrei a minha vocação e agora estou engajado nela, né? Para ajudar cada vez mais pessoas aí, né? E me ajudar também, toda a minha família, né? Que a gente tem que se ajudar primeiro, né? Para depois ajudar as pessoas, né? Então, essa é a minha vocação, eu tenho certeza disso. E parece que demorou um pouco a me chamar, mas me chamou. Posso te falar, demorou um pouco, assim, talvez você seja mais novo que eu, então você está falando, demorou um pouco, então para mim demorou muito mais, né? Mas assim, da mesma forma, né, por exemplo, eu comecei a entender o que é intestino ano passado, né? De repente, quando eu fui chamado para isso. E assim, eu estou apaixonado por isso, estou me dedicando a isso, né? Eu sou administrador por natureza, formado, né, em gestão de empresas, sou pós-graduado em gestão hospitalar e desde então esse chamado para a saúde eu não entendia. Quando eu comecei a falar de intestino, assim, a minha vida mudou. E hoje também a missão nossa, a gente é chamado e tem que levar. Por isso a gente está aqui falando com pessoas. Vamos já entrar no assunto especificamente, né? O tema dessa live é desbiose e desparasitação.
né? Essa ideia dessa live surgiu na minha mente quando eu estou falando muito de desbiose com as pessoas, né? Muito, o tempo todo. E essa semana eu só lá ouvindo você, a doutora Luciana, falando desparasitação, a lua, lua para cá, lua para lá. Eu falei, nossa, isso é o quê? Vamos fazer um luau, alguma coisa do tipo. E aquilo acendeu em mim, olha o chamado aí. Eu falei assim, não, pô, tem tudo a ver com desbiose e vamos falar com o Ricardo, vamos fazer essa live e vamos embora. Então, assim, eu vou dar uma introduçãozinha na desbiose e a gente vai começando a trocar ideia sobre isso, né? Porque a gente sabe, o Ricardo, que talvez aqui a gente tem... Hoje a gente está com 5, 6 pessoas online, né? E das 5, 6 pessoas online, eu posso te dar certeza que as 5, 6 pessoas têm desbiose, né? E a gente não sabe o que é. Eu não sabia o que é isso, né? E assim, desbiose tem vários graus, né? E tem a ver com o intestino. Por isso que eu me apaixonei por isso. E o que no nosso intestino acontece, né? Quando a gente está com a regulação que deveria ser de 85% de bactérias fermentativas, que são o que a gente chama de boas, e 15% de bactérias putrefativas, aquelas que eliminam toxinas, né? Isso deveria ser o ideal, e a gente não está, ninguém está nesse nível. E aí vem a chamado de baixo grau, como é que é? A inflamação crônica de baixo grau, que ao longo de muito tempo a gente não percebe, e aí estoura um negócio dentro da gente, a gente vai internado, vai alguma coisa, e não sabe que a origem foi a desbiose, né? Me fala um pouquinho o que você entende disso, essa relação das bactérias, o que a gente pode interagir para melhorar a nossa microbiota, né? Que é a nossa flora intestinal. Dá uma visão do que você acha disso para o pessoal entender um pouquinho mais aqui. Bem, quando a gente fala em intestino, nós estamos falando de um sistema extremamente importante. Um dos mais importantes que nós temos é o intestino. 80% de nossa imunidade vem do intestino. E quase todas as doenças começam pelo intestino. Aquelas que não começam pelo intestino, o tratamento vai começar por ele. Então é fundamental que nós olhamos para esse sistema, né, com carinho. E ele começa desde a boca, que nós temos uma microbiota também oral, né? O esôfago, o estômago, todo o fígado, vesícula, né? A parte do intestino, que nós temos o duodeno, o íleo, o jejum e o intestino grosso, né? A região trato-gastrointestinal, não é isso? O sistema gastrointestinal completo. Então já temos que começar na boca, olhar com atenção, né? Como está. Eu até peço ao pessoal procurar sempre um dentista biológico, porque é muito importante você olhar essa tua boca, se você tem já algum problema, se foi feito canal, se tem alguma amálgama, né, que atrapalha demais isso aí. Se tiver, tem que saber retirar, e só o dentista biológico sabe fazer isso. Então, desde a boca, que é um principal. E até o pessoal que usa enxaguante bucal, eu até abro o olho deles e falo, cuidado, porque aí você vai matar essa microbiota e isso vai ser prejudicial. Porque o óxido nítrico, que é tão importante para a gente, para vasodilatação, para um monte de coisa, ele começa ali na boca, né? Se você tem uma disfunção nessa microbiota, vai atrapalhar. O alimento entrou, vai para o estômago, ali você precisa estar com tudo em dia, as enzimas, o ácido clorídrico, que é muito importante, porque vai digerir esse alimento, né? Se você não tem um ácido clorídrico bom, não tem uma digestão correta. Vai passar para a próxima fase, que é o intestino, duodeno, o íleo e tal, com problemas, né? Então não vai ter feito essa primeira passagem. Você não vai conseguir ter nutriente suficiente, né? Então vai dar toda uma desbiose. Vai alimentar essas bactérias ruins que estão ali, né?
e Uhum. vai fermentar, vai atrapalhar todo. Então tem que olhar tudo, desde a boca até as enzimas. Se você tiver que suplementar, vai ter que suplementar. O ácido clorídrico que é muito importante. Hoje mesmo eu peguei um paciente que reclama que toma omeprazol já faz muito tempo, tem H. Eita. pylori, né? Uhum. E tem mau hálito, né? Atrapalha muito, tem refluxo. E aí eu falei para ele, não, vamos fazer o teste. O primeiro teste é o seguinte, você pega bicarbonato, bota um pouquinho de bicarbonato na água e toma. Em jejum, acordou, faz isso. E você vai contar quanto tempo você vai arrotar. Aí ele marcou. Se você arrotar em menos de 2 minutos, você tem uma hipercloridria. Se você arrotar em 2 minutos, 3 minutos, está em ordem, você está equilibrado. Acima disso, 5 minutos é uma hipocloridria. Ó. Foi o que aconteceu com ele. Ele Uhum. arrotou 5 minutos depois, aí eu falei, tá aí, você tem uma hipocloridria, tá tomando omeprazol e tá, esse pH que é do estômago, 1,5, tá subindo para 3, 4, né, porque vai maquiar o problema, Aham. vai dificultar a digestão, né, você não vai estar digerindo esse alimento corretamente, vai passar de fase, vai abastecer essas bactérias ruins, além de não absorver bem os nutrientes, vai ficar desnutrido. E tem que Aham. contar com o omeprazol. Ele é um fármaco que vai atrapalhar demais ali a produção de coenzima Q10, vai atrapalhar, vai dar problema de coração, vai depletar toda a vitamina B, principalmente a B2, né? Todo o Isso dá complexo uma B. outra live, né? Isso dá uma outra É, live, né? é Senão, verdade. senão a gente. Vai ser muitas lives que a gente vai poder fazer, cara. Você é um cara espetacular. Me fala um negócio. Você falou aí disso vai para as bactérias ruins, bactérias boas. Imagina que a gente, com esse processo de má alimentação, né, e outros fatores, você falou de remédio, né? Omeprazol. Mas antibiótico, omeprazol, que não é antibiótico, anti-inflamatório, qualquer coisa que você coloca para dentro para tentar curar, que não cura nada, né? Sim, Vai corticoides, né? Vai fazer com que lá no nosso intestino, né, a produção das bactérias putrefativas aumente, né? A bactéria putrefativa, nome é até difícil, né? é, Na verdade, ela faz parte do nosso microbioma, né? Só que se ela tiver fora daquele limite de 15%, ela tiver mais que isso, ela é responsável por produzir toxinas para serem eliminadas nas fezes. Estou errado? Estou certo? não, tá certíssimo, é isso mesmo. E A aí, gente tem que ter um. se ela está em alta quantidade, a taxa dessas bactérias, o que, que acontece com o nosso intestino? Vai receber muita toxina. E aí começa o processo de inflamação. Me fala um pouquinho desse processo de inflamação e o que que isso, porque aí já é a disbiose em si, e o que Sim. que esse processo inflamatório no intestino vai fazer com que a gente absorva para o nosso sangue. Bem, nosso intestino ele tem umas vilosidades. Tem que ser bem fechadinho ali, para não passar nada. Uhum. Só passar os nutrientes, né? Que vão ser ali carreados por canais, transportadores. Então tem que passar apenas os nutrientes, os minerais, né? As vitaminas. E o que acontece? É tudo fechadinho, cheio de vilosidades. Quando você inflama esse intestino, principalmente existem alimentos aí que eu peço para o pessoal retirar, né? Primeiro a gente faz a retirada desses alimentos, que 4 são fatais aí, que é o glúten, o leite, o álcool e o açúcar. Esses são alimentos terríveis, que vai fazer com que essas vilosidades, essas barreiras, né? Que está fechadinho para não passar nada, comece a abrir, comece a furar essa barreira. E aí quando fura, aí vira uma festa, passa tudo. Passa bactéria ruim, vai passando, fungo, né? Vai passando. E adentra até a parte do plasma, do sangue. E aí quando entra, aí o organismo vai ter que recrutar a parte de defesa, que são os linfócitos, monócitos, né? Para na tentativa de conter aquilo que é ali um patógeno, né? E aí começa a inflamação começa a instalar Você ali, está me né? dizendo Monócito, aí, fagócito. você está me dizendo aí então que uma doença autoimune pode ser causada por disbiose? Sim, sim. Uma psoríase, por exemplo?
toda doença autoimune, ela começa no intestino, né? E todo mundo que tem autoimune tem que atentar para isso, tratar o intestino em primeiro lugar, principalmente a retirada desses alimentos que eu falei, o leite, o glúten. O glúten, ele tem uma molécula muito grande, e essa molécula, hoje, nós temos um glúten modificado. O glúten que nós usamos aqui vem do trigo, um trigo anão, se não me engano, que é um trigo modificado para dar mais produtividade, para ser um pouco mais rendimento, né? E ele é muito prejudicial, ele mudou toda a estrutura dele, e ele faz muito mal. É muito diferente daquele trigo, glúten que os pais, os avós tinham na época de Jesus, lá atrás, né? É muito diferente. Nós adotamos essa linha hoje. O leite também. Tem a caseína, que é uma proteína muito grande. Passou, ela vai inflamar. Então ela vai perfurando, né? Vai abrindo essas vilosidades e vai adentrando até o plasma. E aí é feito o recrutamento da defesa para poder conter, né? E aí começa a inflamação crônica. Deixa eu te perguntar, estão me vendo aqui à cabeça algumas doenças ou patologias que muitas vezes as pessoas falam. Aí eu vou falar e depois você me diz se a probabilidade de ser por conta de desbiose é alta, né? Eu falo assim de diabetes, né? Muitas pessoas hoje estão com diabetes, muitas pessoas hoje estão com doenças autoimunes, né? Muitas pessoas estão... Vou falar aqui uma coisa que, de repente, pode ser controverso, né? Mas será que é desbiose? A questão da depressão, que não é uma doença física, né? A gente trata como psicológico, mas me fala dessas três que eu falei, se eu estou certo que as três, 90% da chance de começar pela desbiose que a gente tem no intestino. Sim, totalmente, está certinho, João. A desbiose vai fazer isso mesmo, principalmente a parte de depressão. Tem muita gente tratando depressão com fármaco faixa preta, né? E sendo que a causa está no intestino, está nesse descontrole dessas bactérias, né? Ontem mesmo eu estava vendo uma médica muito conceituada que trabalha com metabolômica, que é uma nova área aí, extremamente importante, que vai mapear toda essa flora, essa microbiota intestinal, né? Isso é importante. E ela mencionou que ela tinha TDAH. E ela tratava, né, com remédios e tal, porque ela foi descobrir que era um problema na microbiota dela. Olha assim que ela tratou, ela melhorou. E hoje ela é uma especialista em metabolômica. Ela mapeia todo, é espetacular, ela mapeia todo o campo, quais as bactérias que faltam, o que está né, para você repor, fantástico. Então, realmente, a depressão pode, e com certeza começa ali no intestino. Né? As mulheres que reclamam aí de cabelo caindo, unha, pele, é desbiose, é parasita. A própria diabetes também. Hoje o leite tem uma bactéria que pode até vir a alojar ali nas ilhotas de Langerhans e ocasionar até mesmo uma diabetes autoimune, né? Indo ali do intestino. Então, tudo isso que você falou é verdade. Né? Como eu falei, todas as doenças, a maioria das doenças começa no intestino e aquelas que não tem que começar a tratar pelo intestino. E a alimentação. Não adianta eu suplementar, mas se não tiver alimentação correta. A alimentação é fundamental. Então, a gente você está me dizendo aí que a gente está vivendo um momento em que a gente está cheio de doenças por conta da nossa regulação do intestino, né? E em vez da gente entender a causa, a gente hoje, eu não vou chamar a medicina, porque a área da saúde hoje não está tratando a causa, está tratando a consequência com uma remediação, por isso que o nome é remédio. Sim. Só que esse tratar a consequência com remédio gera mais desbiose, que faz com que a nossa doença só tenda a piorar. É isso? Sim, pra você ter uma ideia, João, quando você toma um antibiótico, para você recuperar essa microbiota demora muito tempo, vai anos para você recuperar essa microbiota. E ainda tem muita gente que não faz certo, ele toma o antibiótico e não cuida, não muda a alimentação,
não repõe, né, o probiótico. Não, os fermentados são importantes, muito importante os fermentados nessa, que é um alimento dessas bactérias boas. Então há um desequilíbrio muito grande quando corticoide, anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório vai agir ali na prostaglandina, atrapalhar o muco do estômago, a digestão vai ficar ruim, né? Então, com certeza, Uma coisa... tomou esses medicamentos aí, e esses medicamentos, eu até falo, não, é necessário em muitos casos. Né? Nós temos aí que é uma equipe multidisciplinar. Precisa ter um médico, precisa ter nutricionista, a área da saúde, trata a doença e trata a saúde. É necessário em muitos casos, mas você precisa buscar a causa. Você não pode ficar dependendo muito disso. Né? Você precisa buscar a causa e combater. Né? Uma coisa é a situação crônica, não é isso? Quando você está com uma situação crônica, você está, por exemplo, você está com a tua garganta toda inflamada, né? Cheia de pus e tal. Você tem que entrar com ação rápida de um antibiótico. Só para a gente falar disso, porque os remédios, eles são muito importantes. Sim. Só que eles hoje estão sendo usados em demasia. Né? Por quê? Porque não se sabe a causa, né? Trata-se a consequência, não resolve o problema, porque você não tratou a causa, e aí, constantemente, você vai mandando remédios. É isso que está errado no processo, certo? Certo, e alimentação também, né, João? Hoje nós temos mais produtos alimentícios do que alimentos, né? Hoje o pessoal abre mais do que descasca. Uhum. É muito mais simples para ele abrir do que descascar. Fazer um prato especial, diferente, com frutas, legumes, verduras, a proteína, né? Retirada desses alimentos que são ruins, né? Então, infelizmente, hoje é mais produto alimentício do que um próprio alimento, né? Então isso já é preocupante, muito preocupante. E sem contar que esses fármacos, né? Os medicamentos, que hoje a gente vê muita farmácia aí, né? Aqui na minha cidade mesmo, é uma farmácia em cada esquina. Mas só que a medicina integrativa, ela não é nova, ela é antiga. Ela vem da ayurvédica, vem da medicina chinesa. Só que hoje há uma conscientização, o pessoal está acordando, né? Está querendo cuidar da saúde, tá vendo que é o caminho. E aí está sendo iluminada as pessoas, né, João? E aí a gente está aí para ajudar. Eu acho que tá aparecendo até gente que não é... Eu estou caindo de paraquedas, porque assim, o médico, o nutricionista, o profissional da saúde precisa de um gestor, né? Sim, nossa. Precisa de um gestor com saúde, que claro. Opa. Que entenda de microbiota, não é isso? Sim, nós precisamos de todos. A gente está já está chegando a meia hora da nossa live, o Ricardo. Então, eu planejei assim 1 hora, mais ou menos, para não ser tão cansativo. As pessoas também têm os seus afazeres. E aí, na meia hora, a gente falou um pouquinho de microbiota. Eu quero que você finalize, assim, as pessoas... Eu vou me colocar no lugar das pessoas do dia a dia, né? Mudanças radicais são muito difíceis. Então, eu falo assim, Ricardo, você falou que se eu conseguir diminuir glúten, açúcar, ingestão de álcool, e você falou mais uma coisa, né? Glúten, o leite, né? Os produtos derivados do leite, não só o leite. Quando eu falo leite, o pessoal fala, mas eu não bebo leite. Mas come um queijo inteiro, os derivados do queijo, do leite, né? Que é queijo, requeijão, os derivados. Eu posso ir aos poucos reduzindo essa minha necessidade. Por exemplo, se eu como 4 pães durante o dia, eu passo a comer 2, vou me habituando. Se eu tomo um café com açúcar muito doce, eu vou diminuindo isso, né, até me adaptar. Mas existe... você falou de fermentados, né? Você acha que se as pessoas se conscientizarem a buscar a utilização de fermentados, melhorando a microbiota, elas mesmo também não vão ficar com menos necessidade dessas coisas? Sim, porque, como eu te falei, no começo, eu não gosto de ser tão restritivo assim. Vai aos pouquinhos, né, para você... Tem muita gente que tem isso na família, né? Eu não posso chegar a cortar um macarrão de uma família que é italiana, que come macarrão desde... Então tem que ir aos pouquinhos, conscientizando, vamos retirar aos pouquinhos, né, para você se adaptar. E a partir do momento que você começa a introduzir outro tipo de alimentação,
né? Como um pouco mais de proteína, um pouco de gordura, mais de gordura. Os fermentados, né? Que é extremamente importante, que vai dar uma sustentabilidade. Aos pouquinhos você deixa de consumir aquilo. Aí chega uma hora você fala, pô, eu tô tranquilo, a minha saúde melhorou, né? E eu tô consumindo uma coisa importante, boa. Aí aos poucos você vai conscientizando e vai partir até para uma retirada total aí, né? Tá. Vamos linkar agora para a gente começar sobre a desparasitação. Essa disbiose pode gerar parasitas, e aí eu já jogo a bola para você falar sobre essa relação e começar a falar um pouquinho de parasita, desparasitação. É uma coisa que para mim é nova, né? Eu vou aprender muito contigo aqui agora. Bem, a desparasitação é a primeira parte que a gente faz. Quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente vai abordar é a desparasitação. Por quê? Porque esses parasitas, o próprio nome já diz, né? Eles estão ali para te sugar, né? E ele vai provocar muita desbiose. A desbiose vai vir muito por causa dele também, né? E ele vai adentrar, quando se tem essa leak gut, esse furo aí nessas vilosidades intestinais, ele vai adentrar o sangue, também vai ser um patógeno que vai causar doenças, né? E sem contar, e eu faço muito brinco com o pessoal, falo, pô, você vai comer um bife, uma picanha, né? Você vai pagar caro na picanha, mas metade dela está indo para os parasitas. Você mesmo não está consumindo Pô, a que vitamina dela, maravilha, hein? tá indo para os parasitas. Então você está pagando e ele não está pagando. Ele está levando o benefício, mas não tá te pagando, né? Então, quer dizer, por isso que você está fraco, está com cabelo caindo, unha ruim, pele, né? Todas as doenças que estão vindo, por quê? Porque esses parasitas estão te sugando, não tá. Você já tem uma alimentação ruim, está Uhum. muito embutido, muito produtos industrializados. E ainda tem poucas vitaminas. E ainda vai essa parte, esses parasitas vão consumir, então você vai ficar sem nada, ficar zero. Então o que a gente tem que fazer? Primeira parte, retirar esses parasitas. E aí, o ideal é você fazer uma vez ao ano, até duas, se você tem animais, né? É importante fazer até 2 vezes. As mulheres são importantes porque o intestino fica muito, o útero, a bexiga, fica muito próximo ali ao intestino, né? Se você tem essa leak gut, que tem essa desbiose, vai ali infiltrar nesses órgãos, Ó, muita endometriose, muita infecção de urina por repetição vem de parasitas, né? Vem disso aí. Então, você tratando o intestino pode e vai melhorar muito essa parte, né? Porque fica tudo ali interligado, né? Então, é muito importante. Então, o primeiro passo é tirar os parasitas. Aí você tem no mercado os produtos que tem lá, albendazol, anita, ivermectina e tal. Só que esses produtos, eles pegam uma gama muito pequena de parasitas. Vai de 7 a 14 parasitas no máximo. E aí você vai fazer 5 dias, né? Não vai se atentar para a desova desses parasitas, que eles são aham. inteligentes. Eles sabem a época de desova, eles fazem isso entre a lua nova e a lua cheia, né, que eles saem das vísceras, saem dos tecidos, porque não é só no intestino, eles ficam nas vísceras, nos tecidos. Depois, na desova, acontece entre a lua nova e a lua cheia, eles descem para desovar no intestino, né? Então, o que a gente recomenda em termos de desparasitação? É a desparasitação homeopática. O que é essa desparasitação homeopática? São 30 dias. Você começa primeiro. Vou dar um exemplo. Tem um pessoal que começou agora, vai pegar a lua nova agora dia 5 de julho. Uhum. Começou dia 15, dia 20 agora de junho, né? Aham. Que é a primeira parte, é a parte da silimarina. O que é a silimarina? Silimarina é um fármaco, né, um ativo, que vem de uma erva, que é o cardo mariano, que tem propriedades antibacteriana, anti-inflamatória. E a silimarina, ela é um protetor hepático. Então, esses primeiros 15 dias, nós vamos fazer uma proteção no fígado. Por quê? Porque os parasitas, quando eles começam a gente começa a eliminá-los, até mesmo quando você usa o albendazol, os outros aí, a anita, eles vão morrendo, eles soltam muita amônia e também metais, toxinas, né? E isso vai sobrecarregar o fígado, porque o fígado que fica com essa bucha, né? Aham. Ele que tem que biotransformar, tem que fazer toda essa biotransformação. Então, essa primeira parte do homeopático é para você proteger o fígado. Então, a gente toma 15 dias de silimarina, 2 vezes ao dia, para fazer essa proteção. Depois, no dia 5, quando entra a lua nova,
nós começamos com as tinturas, né? Que tem o cravinho, que é o cravo da Índia, o absinto, o aberberes, né? E o óleo de orégano e a ornitina. Então, nós temos aí as tinturas que vão eliminar esses parasitas, a ornitina, que vai ajudar nessa amônia, quando eles começam a soltar essa toxina, a ornitina vai colaborar também para anular um pouco disso aí, colaborar com o fígado também, que ela age no fígado também, ajudando o fígado, e o orégano, que além de eliminar os parasitas, vão ajudar também na imunidade. Então, essa outra fase é a próxima fase, que é esses 3 fármacos, esses 3 ativos, né? E no final, nós entramos com a cápsula de óleo de alho, que é para evitar a reinfestação. E o alho também é ótimo anti-inflamatório, antifúngico, antiparasitário, também vai colaborar. Então são 30 dias, né, que a gente faz essa desparasitação. E aí eu falo, pessoal, o único inconveniente é o seguinte, que há uma possibilidade, né, das pessoas eliminar o parasita mesmo. Vai lá no banheiro, a hora que vai fazer o Já estou cocô, até né? vendo, já estou até vendo o que vai sair, o povo vai ficar com medo, vai querer correr para a emergência. Eu passo o vídeo, não, eu passo o vídeo pro pessoal, né? Falo, ó, cuidado, porque há uma possibilidade, pode ser que não, há casos e há casos, né? Mas eu passo o vídeo do pessoal falando, ó, eu coloquei toda a desparasitação, os 15 dias foi eliminação de parasitas, o pessoal às vezes tira foto, né? A própria professora minha, a primeira vez que ela fez, assustou quando ela olhou lá no vaso, viu aquilo lá, né? Falou, nossa, assustou. Então eu falo, pessoal, toma cuidado, pode sair, né? Pode sair. E até na urina, há casos aí, o Dr. Lucas aí, ele foca muito nisso aí também, ele mostra até pessoas que eliminou pela urina, parasitas pela urina, né? Então, esse é o cuidado que eu peço. E à noite também, às vezes você está desparasitando, há uma possibilidade de você ficar um pouco mais agitado, porque você está mexendo ali, né? Então, às vezes acorda um pouco mais à noite. Nesses dias pode acontecer isso aí. As crianças também podem usar, mas aí já é um outro tipo, né? O homeopático um pouco mais leve, mas também pode dar para as crianças, que deve dar para a família inteira fazer. Esse dia tem um amigo que fez até no cachorro. Falou, eu vou fazer, o meu cachorro pode fazer? Pode. Ah, mas eu queria fazer para ele um homeopático também. Porque, né, os pets hoje estão... É o xodó do pessoal, né? Tem também para os pets, se você quiser fazer a linha homeopática, que também vai colaborar. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele é criador de raça de cachorro internacional, né? E eu tenho falado com ele sobre fermentados, né? Você conhece, né, a minha linha de pensamento, Sim. né? Você conhece os fermentados que eu uso, né? E aí eu comentando com ele sobre isso, ele chegou para mim e falou assim, João, eu vou querer também fazer o uso, né, desses fermentados nos meus cachorros. Eu falei, mas eu não posso te afirmar que vai funcionar. Aí ele falou assim, João, eu cuido de cachorro há anos, meus cachorros são de raça, eu rodo o mundo inteiro e a microbiota intestinal do cachorro é igual à do ser humano. Então, hoje, por exemplo, cachorro que solta muito pelo é microbiota. Cachorro que está cheio de problema na pele, na derme, é microbiota. Então, você falou de animais, né? Desparasitação também é o mesmo processo. E, assim, você falou um negócio aí, eu na próxima lua vou desparasitar. Né? Vou sentar contigo, você vai fazer minha desparasitação. E, assim, estou achando que eu vou me tornar um super-homem, pô. Porque... não, melhora muito, João, a disponibilidade, porque você deixou, como eu falei lá, você eliminando os parasitas. E outra coisa, essa desparasitação homeopática, ela pega mais de 100 tipos de parasitas. É muito mais do que o albendazol, esses outros fármacos, pegam de 7 a 14. O homeopático vai pegar uma quantidade maior de parasitas. Chega a pegar mais de 100 tipos de parasitas. Então você vai ficar, né? E o ideal, como eu falei, é fazer 2 vezes por ano, se você tem animais, 1 vez por ano no mínimo, né? E as mulheres, a indicação de até fazer nas estações, nas trocas de estações, né? De 3 a 4 vezes no ano é bom fazer. Como eu te falei, devido a essa proximidade aí da bexiga, útero, da parede intestinal, é bom você estar sempre fazendo para você ficar em ordem, né? E aí você vai comer o teu bife
e 100% da picanha vai para você, não vai para eles, né? Você vai estar com energia, cabelo vai ficar bonito, a pele vai ficar bonita. Tem casos aí de pessoas com psoríase, que tinha 10 anos psoríase e não tratava com corticoide, com antibiótico e não melhorava. Fez a desparasitação, melhorou a psoríase. Então é impressionante, né? Então a energia melhora, tudo melhora. Como é que a gente parasita? Me fala. Eu sei assim, grosseiramente, eu acho que eu me parasito pela minha alimentação. Mas é só pela alimentação? Pelo ar eu me parasito? Pela água eu me parasito? Enfim, qual é o ambiente que nos parasita? Bem, antigamente os avós davam remédio para a gente para desparasitar, né? Hoje em dia que sai um pouco de moda, né? Acho que não tem parasitas mais, porque melhorou o saneamento em alguns lugares, né? Antigamente tinha, o pessoal morava na roça, né? Tinha o porco ali que criava ali e tal. Aí o pessoal desparasitava, né? Hoje acho que não tem, mas tem, piorou. O celular é uma fonte de parasita, ele é muito mais sujo, né? O próprio celular, né? A gente mexe no dinheiro, mexe em celular, vai levar a mão no olho, na boca. É uma fonte muito grande de parasita. A alimentação, a água, o ar, né? Então tem muitos lugares que você pode pegar os parasitas. O próprio animal, teu cachorro, teu pet aí que tem, também pode passar para você no contato, né? Os próprios fungos também, a gente fala só de parasita, mas fala de fungos, né? Também pode pegar, adquirir, né? A água. Então tem vários, o celular é um dos piores. E a alimentação, o próprio leite. Eu tenho uma professora que fala que o requeijão é um dos piores aí dos lácteos. Que se você fizer você olhar o requeijão, ela falou, eu prefiro lamber o chão da minha casa até meu consultório do que comer um requeijão, tanto de bactérias ruins que tem, né? Queria que os meus filhos estivessem ouvindo agora isso. Que é o requeijão é um dos piores. Nossa. O próprio leite aí tem as bactérias, a vaca ali, né? Tem muita bactéria nas vacas, né? E às vezes o processo não pega tudo, vai passar alguns, né? E vai entrar aí pra gente na alimentação. Essa onda de peixe cru, né? É um perigo. O pessoal consome comida japonesa, os peixes crus aí também, perigoso. Uma carne mal passada pode ter. Salsicha, já vi o pessoal fazer a análise da salsicha e ter parasita lá na salsicha também, que é um alimento terrível, né? Não posso nem ver. E tem vários, o próprio ar, a água, né? Então hoje tem muito maneira de você parasitar, né? E antigamente fazia os exames, né, João? Não sei se você é dessa época, que pediu o exame de fezes, né? Aí tinha que ficar procurando uma latinha para colocar as fezes lá para fazer análise, né? Aí não achava, aí pegava um potão de margarina, mas vai fazer tudo aí. Tem que encher o pote. Tem que encher o pote. Só que esses exames são da falso negativo. Não é. Desde aquela época não dava parasita. Não pegava, porque não pega. É falso positivo. Né? Mas você olhar o exame, o hemograma, se você olhar o teu hemograma, já dá para você ver se você tem desbiose. O eosinófilo alto. Quando você tem um eosinófilo alto, acima de 0,1, 0,2, já é sinal de parasita ou desbiose, né? Se você somar o monócito, o monócito, o eosinófilo, o basófilo e der maior que 9, você já está com desbiose. E hoje, às vezes, você pegar um eosinófilo já está 9, 7, só ele. Então você já está com desbiose, está com parasita. E sem contar os sintomas, né? Pele, cabelo caindo, falta de energia, e vai embora, né? Eu posso te falar, independente da desparasitação, não precisa fazer esse exame para dizer que a gente tem desbiose, tá? Sim. Eu vou falar aqui com o pessoal que está assistindo, tem algumas perguntas já rolando aqui, e deixa a gente terminar a parte apresentativa, né, agora que a gente está falando de desparasitação, e depois a gente volta para as perguntas, tá? A gente finaliza com as respostas das perguntas. Se não mistura, volta para a desbiose, a gente está em desparasitação. O seu Chico fez uma pergunta aqui, eu já anotei,
tá? E depois no final a gente responde, tá? Continua aí a questão da desparasitação, para ver se você já falou o início, né? Como tem que ser feito, você deu algumas palhinhas, né? E fala para mim como é que uma pessoa, assim, por exemplo, tem mais pessoas assistindo aqui. Como é que uma pessoa pode buscar qual profissional que a pessoa pode buscar para entender como desparasitar, como olhar a parte do intestino? Me fala um pouquinho disso aí. Bem, hoje o profissional, o nutricionista seria a pessoa indicada para fazer isso, mas a indicação é o pessoal da integrativa, Uhum. né? Da medicina integrativa. Por quê? Porque você vai na medicina convencional, eles dificilmente vai desparasitar, eu não vejo ninguém fazer isso. E quando faz, são os fármacos aí, o albendazol, esses fármacos que não pega quase nada. Então hoje é o pessoal da integrativa que bate de frente, que vai proporcionar e indicar uma desparasitação homeopática, Uhum. que é mais tranquila, que vai te preparar o teu organismo, que vai te dar um ativo que não vai prejudicar, que vai auxiliar na retirada de mais parasitas, né? E sem contar que quando você toma uma silimarina, você vai estar preparando o teu fígado, mas o ideal é você tomar essa silimarina sempre, que ela vai ajudar você no fígado. Quando você toma uma ornitina, uma cápsula de alho, de orégano, ela não só vai te ajudar na desparasitação ali, mas como para a sua saúde. Então são ativos que vai colaborar, né? Então o profissional hoje indicado para essa desparasitação mais natural é o pessoal da integrativa, que é o que eu vejo falar sobre isso aí hoje, né? Tá. Se alguém, por exemplo, eu estou afim de buscar um cuidado com a minha saúde. Eu ouvi falar de medicina integrativa, de saúde integrativa, né? Eu procuro um profissional, quero melhorar minha saúde, e ele começa só a querer melhorar a minha alimentação. Eu posso chegar para ele, pelo menos quem está aqui assistindo essa live hoje já está abrindo um pouco a mente disso, né? Eu posso chegar para o profissional, olha só, eu queria começar a desparasitar. Você me ajuda? E aí, se o profissional não é bem assim, aí a gente já foge desse profissional. Como é que você vê essa situação para a gente poder, quem está aqui tendo essa dúvida, né, para não ter medo de chegar e encontrar, porque assim, da mesma forma que em qualquer profissional existem as pessoas que acham que sabem, né? A gente pode achar um profissional da área integrativa que acha que sabe. Então, seria o primeiro passo chegar num profissional que queira te ajudar, você falar assim, tá, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero melhorar minha disbiose, né? Eu quero que você me mostre alguns fermentados, mas eu quero que você primeiro comece com a desparasitação. Se o profissional não fizer isso, você já tenta um outro que faça isso? Como é que você vê essa linha? Sim, porque é necessário. A desparasitação é uma das primeiras. Quando um paciente que vem até mim, a primeira coisa é você fazer uma anamnese bem feita, né? Avaliar. É claro que em alguns casos eu peguei uma pessoa com diabetes que eu tive que primeiro controlar a diabetes dela para depois começar a desparasitação, né? Mas aí, em primeiro lugar também, a parte alimentar. Isso aí é fundamental. Você pode tomar, João, o tanto de suplemento que for, o tanto de vitaminas, minerais, mas se você não mudar a alimentação, não adianta. Às vezes você mudando a alimentação, mudando a tua microbiota, usando aí, desparasitando, melhorando a desbiose, usando os fermentados, as enzimas digestivas, melhorando o teu ácido clorídrico se você tiver falta. E se você mudar a alimentação, às vezes basta um floral, você já melhora, né? Não precisa um floral que você tomar, você já melhora. Então é fundamental que a base do teu tratamento seja o intestino. Que a base do teu tratamento seja mudança de hábito alimentar, né? E tratar a desbiose, desparasitar em primeiro lugar, porque como eu te falei, os parasitas estão aí para te sugar, nós precisamos retirar eles daí, né? Sem contar que eles estão causando doenças, estão te sugando, então é necessário. Então se você chegou lá,
o teu profissional da saúde desconversou sobre isso, não dá, não dá. Tem que, fundamental que você faça isso, em primeiro lugar. Atividade física também é importante, né? Tá, então Então é a base da medicina por funcional. exemplo, no meu caso, eu já consumo fermentado, né? Eu tomo todo dia uma quantidadezinha de fermentado, né? Isso já me ajudou muito, ajudou minha família, né? Foi uma coisa assim, uma mudança do sol para a lua, né? Mas eu quero agora, como eu te falei, eu vou querer desparasitar. Eu posso desparasitar e usar o fermentado, ou desparasitar e usar algum suplemento que eu já esteja usando. Uma coisa elimina a outra, não deixa a outra acontecer direito. Pode ser tudo junto, ou tem que ser numa sequência. Bem, no teu caso você já usa, está tendo benefícios, né? Isso é importante. Você pode desparasitar e continuar usando normalmente. Mas tem casos que primeiro é preciso desparasitar. Tem casos que primeiro a gente precisa fechar esse lume intestinal para depois desparasitar. Então, é olhar, é a desbiose por completo ali, a desparasitação, a desbiose. Mas no teu caso, você já usa, você pode continuar usando e desparasitar normalmente, não tem problema. Né? Só vai complementar, só vai ajudar mais. Vai ajudar mais. Né? Então, mas a pessoa que chegou, que ela não faz, ela não tem. A gente precisa avaliar também se ela está muito deficitária de nutrientes, né? Aí você pode fazer junto, mas se não, você primeiro desparasita para depois primeiro você retira aqueles alimentos que estão causando mal para ela, que eu falei, desparasita, depois você vai, coloca enzimas, coloca e vai acrescentando as vitaminas, né? Aí faz por último, para poder ter benefícios. No teu caso, que você já faz, já tem os benefícios, vai melhorar, você vai desparasitar, vai melhorar mais ainda. Pode fazer junto sem problema nenhum. Não, maravilha. Você tem, assim, eu já tenho algumas perguntas aqui, alguma coisa para a gente até ganhar mais um tempo, né, na nossa live, né? E você tem alguma consideração a fazer, final, para a gente, que eu sei que a gente vai gastar um tempinho aqui nessas respostas também, a gente vai misturar tudo, né? Tá. Então, você tem uma consideração final aí para a gente partir para as perguntas aqui? Bem, em primeiro lugar, eu te agradeço muito, né, João? Pela oportunidade aí, você foi um anjo na minha vida, porque me ajudou a desbravar essa ferramenta, né? A doutora Luciana aí, que eu falo diariamente, que ela é um amor de pessoa, né? Uma pessoa extraordinária. A gente está no grupo, ela conheci ela pelo grupo. Então, em primeiro lugar, agradecer vocês dois, né? Que são pessoas maravilhosas aí, né? E a consideração que eu falo é para o pessoal ter a sua equipe multidisciplinar, que é importante. Você tem que ter teu médico, mas tem que ter teu nutricionista, tem que ter o teu terapeuta, tem que ter até o farmacêutico é importante, porque é ele que vai direcionar, ó, esse fármaco ele tem interação, não tem, toma junto, toma, não toma, né? Então é importante ter essa equipe, e todos têm que trabalhar juntos, não um falar do outro, não. Tem o médico que trata a doença, que é aguda, tem o médico que trata a saúde, que é integrativa, o farmacêutico que vai te orientar, o terapeuta, o nutricionista que vai cuidar da tua alimentação, é uma equipe. Então, quando eu falo pessoal, ter essa consciência, tratar a doença, mas tratar a saúde. Otimizar a tua saúde é importante. Eu brinco com o pessoal, né? Eu falo assim, mesma coisa do Usain Bolt, que ele corre 100 metros em 9 segundos, mas ele quer na próxima, ele quer correr em 8. Ele quer melhorar a performance. Então a integrativa vai melhorar a tua saúde, né? Quando a gente olha para o teu hemograma lá, o médico olha, valor de referência, tá bom? Não, não tá bom. Dá pra gente melhorar. Dá pra gente melhorar essa hemoglobina, dá pra gente melhorar essas hemácias, essa oxigenação, esse RDW que tá com falta de oxigenação, dá pra gente melhorar. Para você ter mais saúde, ter performance celular, para tua célula, teu organismo agir com energia. Tratar aquela tríade energética, né? Que é muito importante, que é uma coisa puxa a outra. Né? Eu queria só para finalizar isso que você falou, né, a gente não falou, né, que isso tudo é estilo de vida, né, e o exercício físico é também muito importante. Né? Um dos mais importantes, João. Meditação é muito importante.
E a pessoa, quando a gente fala em meditação ou exercício físico, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que ficar 1 hora fazendo exercício ou 1 hora meditando. Sabe o que eu faço de manhã? De manhã eu me alongo antes de acordar, me alongo, respiro, seguro o ar e expiro. Isso amplia o meu diafragma. O Sim, sim, diafragma, fundamental. o diafragma tem uma ligação direta com a nossa glândula pineal, que faz a nossa ligação com o exterior, né? Isso já relaxa o meu organismo, já faz eu fazer um alongamento. Então, em sim, 10 minutos que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo atividade física, que é um alongamento, meditação com a respiração e estou auxiliando o meu dia a começar bem. Eu começo bem o dia fazendo isso. Sim. Então, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de qualidade e continuidade. Todo dia Sim. fazer um pouquinho. Então, só para O, complementar isso que você falou desse processo de saúde, né? Vamos partir aqui para algumas perguntas. Né? Acho que o seu Chico tá bem animado aqui, né, seu Francisco? Né? Então, vamos aqui. Primeira pergunta. Teve uma hora que você falou de um exame que as pessoas fazem para saber o grau de desbiose, né? Ele quer saber qual é o nome desse exame, né? Que a gente você falou de uma médica que começou a estudar isso e agora ela é especialista. É esse o exame que vê o grau de desbiose? não, a gente tem vários exames, né? A própria anamnese você já vai detectar ali os problemas, né? Aí você tem o hemograma já vai te dar um parecer se tem desbiose, quando eu falei que você tem eosinófilo, monócito e o basófilo somando, deu um número maior que 9, já vai ter uma desbiose, mas tem exames mais profundos. O próprio exame corpológico, né, que vai avançar as biópsias, né, que são os exames mais é, que vai levar mais a fundo. Isso que eu falei é a metabolômica. É um método novo. O que é a metabolômica? Ela pegar o metabolismo, é o metabolismo de precisão. Ele vai buscar os metabólitos. Então, quando eu falei de intestino, o que a metabolômica faz? Ela vai mapear o tanto, por exemplo, de clostídeos que você tem. O que é o clostídeo? É uma bactéria que causa a depressão. Então, quando você faz um exame de metabolômica, se essa bactéria estiver em alta, você vai tratar ela para você evitar a tua depressão. Então, em vez de você ficar tomando faixa preta, a metabolômica vai orientar você que aquela bactéria está te causando a depressão. Então, é um mapeamento que você faz. E não só na parte intestinal, mas todo o metabolismo. Então, a metabolômica é uma ciência uma nova, né? Que está sendo aí, aos poucos. A própria B12, por exemplo, vou dar um exemplo da B12. Quando você vai lá e dosa a B12, se ela estiver alta, você fica tranquilo. Opa, a B12 está alta. Mas na metabolômica, você tem que pedir um exame, que é o acetil malônico. Se ele estiver alto, mesmo que você tenha uma B12 alta, você tem que suplementar, porque a B12 não está entrando nos tecidos, ela está ficando só no plasma. Então a metabolômica vai te dar uma precisão, é o metabolismo de precisão. E ele é muito bom na parte de desbiose, porque ele vai mapear todas as bactérias, a classe das bactérias que você tem, e como você vai suplementar, como você vai melhorar essa classe para você melhorar depressão, saúde, um monte de coisa. Né? Muito bom, muito bom. Então, acho que foi respondido aí para o seu Chico a pergunta. Aí o seu Chico, de novo, fez uma outra pergunta mais específica, né? Sobre constipação. Essa eu posso até responder, né, seu Chico? O seu Chico, ele usa o fermentado Zenco, né? E é um fermentado novo que está no mercado e que, sim, é um super fermentado, né? E ele me pergunta assim, constipação, quanto tempo usar o Zenco para constipação e qual a quantidade? Aí eu vou falar para o seu Chico o seguinte, seu Chico, o Zenco ele faz uma modulação a cada 21 dias. Cada organismo é um organismo e a gente tem uma dose diária de 30 gramas
que são equivalentes a 3 colheres de sopa, né, desse fermentado que o senhor está tomando. Dependendo do organismo, né, ele vai melhorar já de imediato a constipação. E aí, com o passar do tempo, a constipação vai ficando regular. Então, não tem uma quantidade maior e o tempo é... Aí o Ricardo pode falar quanto tempo a gente deve usar fermentados. A vida toda, né, Ricardo? Né? A vida toda. A vida E toda. os fermentados, como eu falei, os fermentados são excelentes. Ele são considerados um pós-biótico, né, João? Se eu não me engano. Vai ajudar a alimentar as bactérias boas. Tem os dois. Vai ajudar a alimentar essas bactérias. Porque uma coisa é você ter as bactérias, outra coisa é você dar bactérias boas, né? Esse controle, esse equilíbrio de bactérias boas. Outra coisa é dar o alimento para elas. E esses fermentados faz isso com precisão, faz isso muito bem. Maravilha. Né? Vai colaborar para você a manutenção dessa microbiota boa. Então, o uso de fermentados é para sempre. Para sempre. Né? E detalhe, uma coisa que eu tô percebendo em relação ao uso, vou voltar lá, seu Chico, na constipação, tá? Não esqueci. Mas é que eu hoje, com os fermentados, me alimento com produtos que eu jamais imaginaria estar consumindo. Entendeu, Ricardo? Então, você fala assim, o que eu fiz com o fermentado na minha vida? Eu introduzi o fermentado como minha rotina alimentar. Ou seja, coloquei na feira. Então, a feira que eu fazia, mercado, feira e tal, o fermentado é mais um todo mês. E que está fazendo uma grande diferença, né, na minha vida e na vida da minha família. Voltando à constipação aqui, quanto tempo e quantidade? E aí, seu Chico, o que acontece? Especificamente para o senhor Francisco, para todo mundo que está ouvindo aqui e que, de alguma forma, consome algum fermentado, né? Quando a gente tem o problema da constipação, é um problema por desbiose, mas a desbiose, muita desbiose. Então, se você quer se livrar o mais rápido dessa constipação, num primeiro momento, em vez de você tomar uma dose, você toma 2 ou 3, durante 2, 3, 4 dias. Por quê? É uma forma de você não deixar nenhuma oportunidade das bactérias putrefativas agirem. E você vai criar tipo uma bombinha ali dentro e vai eliminar. Quando você começa a regular isso, você volta à dose normal, né? E aí vai regulando. Aí, porque é no tempo. Aí passou 10 dias, voltei a ficar constipado, né? Duplica a dose. E assim você vai modulando até que um dia você possa estar reguladinho. Você falou uma coisa importante. Oi. Você falou uma coisa muito importante, João, porque tem graus de desbiose, né? Uhum. Tem gente que tomando, você falou, uma colher vai ajudar, tem gente que precisa tomar mais. E até na desparasitação também. Você faz uma vez, ainda não é necessário fazer mais vezes, né? Então, dependendo do grau da desbiose, é o tanto que você vai ter que cuidar da tua microbiota. Uhum. Né? Vai usar o fermentado, uma colher? Não, vou ter que usar duas, três vezes ao dia, né? Até você equilibrar e normalizar. Aí você vai e usa o menor, né? Um pouco menos, mas às vezes dependendo do grau vai ter que dar uma acelerada. Exatamente. Né? Porque você foi deixando, o negócio ficou crônico, é necessário que você acelere, né? Melhore para depois equilibrar e voltar ao normal, né? Mas às vezes tem que tomar mais, né? A gente desparasitar mais também. A gente destrói nosso organismo ao longo de anos e quer consertar em semanas. Não é bem assim. Eu falo até assim, se você demora 20 anos para se ficar doente, pensa no seguinte, nos próximos 20 anos você vai cuidar para ficar bom, para ficar no meio termo. Então, é muito tempo, a gente tem que estar o tempo todo fazendo isso. Porque às vezes a pessoa... Às vezes o pessoal pensa que, como você falou, há muito tempo ficou doente, não cuidou da saúde, que é da noite para o dia, né? Uhum. A medicina integrativa não, ela vai aos pouquinhos, é a longo prazo, é melhorando passo a passo, é tratando a desbiose, depois você vai... Então é um pouquinho mais demorado, não é para ontem, mas é uma coisa sustentável, que vai mudar a tua vida.
antes da gente ir para a última pergunta, para a gente encerrar, o senhor Francisco falou aqui que foi falado aqui que a microbiota está presente em todo o sistema gastrointestinal, né? E não apenas na flora intestinal, porque muito se fala de microbiota, né? Mas quando a gente fala de microbiota intestinal, é a microbiota do intestino. Microbiota da pele é a microbiota da pele. Sim. Microbiota do estômago é a microbiota do estômago. Dá uma palhinha do que é a microbiota. A microbiota é todo esse conjunto, né, desse microbioma, né? Você tem, como você falou, oral, o intestinal, da pele, o vaginal, né, que é importante para a mulher, né? Muitas infecções urinárias é desequilíbrio na microbiota vaginal. Então, você não tem só microbiota intestinal, você tem esses microbiomas no corpo todo. Né? Hoje você tem, de bactérias self, nossa, é 10%, o resto é tudo de outros, né? Nosso mesmo é só 10%. Os outros microbioma você tem das bactérias, né? Então você tem em tudo quanto é lugar. Então é preciso cuidar de todas elas. Como eu falei, o intestinal começa na boca. Né? Tem que cuidar, ter uma boca saudável, né? Para que o alimento que entra ali já comece a ter a sua digestão ali de maneira correta, né? Muito bom. Então, né? A área da pele é muito importante, né? Todas elas. E a mulher tratada vaginal também, porque uma microbiota desequilibrada vai dar corrimento, vai dar uma série de problemas para ela, infecções, né? Também tem que olhar, né? E a alimentação ali, cuidando da microbiota intestinal, você vai ajudar aí nas outras também, como eu falei. Tá tudo interligado, né? O intestino é que leva tudo para o sangue, ou quase Sim, tudo para sim. o sangue. Então, a gente foca muito no intestino, porque ele ali, e a gente até chama de segundo cérebro, né? Porque é dali que tudo que vai pelo processo entra na nossa corrente sanguínea, não é isso? Sim, dessa forma que eu falei, né? Que essas junções, elas se abrem, né? Se você tem uma leaky gut, e ela vai abrir e vai entrar patógenos. Entrou patógeno, vai inflamar. E aí já era. Virar uma inflamação crônica, né? Já era. Aí, por isso que é importante, 80% da nossa imunidade vem do intestino. Precisa cuidar dele, olhar com carinho. Fundamental que você olhe esse intestino com carinho, tá? E faça todo esse procedimento de alimentação, desparasitação, desbiose, né? Deus deu esse templo sagrado que é o teu corpo. Cuide dele, né? Cuide dele. Vou te fazer a última pergunta e a gente se despede para a gente descansar, porque senão a microbiota não aguenta, né? Então, nessa nossa última pergunta, a pergunta também do senhor Francisco, como podemos verificar como está o nosso nível de... Ele falou desparasitação, mas eu acho que a pergunta seria, como podemos verificar como está o nosso nível de parasitação? Então, como eu falei, você tem alguns sintomas, né? Você tem o sintoma de falta de energia, cabelo está caindo, unha está fraca, pele está ruim. Você fez um hemograma, deu lá eosinófilo. Você tem esse problema de gases em excesso, arroto, né? Refluxo. Tudo isso é desbiose. Tudo isso tem parasita ali causando isso, né? Então são vários sintomas, tanto a parte física, né? Falta de energia, toda essa parte, cabelo caindo, unha e tal, como uma má alimentação que vai causar gases, vai causar própria constipação. As fezes, é importante você olhar também como estão essas fezes, se está dentro do padrão normal, né? Embora às vezes tem muita gente que está com um padrão bom de fezes e está indo no banheiro regularmente, mas mesmo assim ainda tem uma desbiose muito forte. Então tem vários. E tem os exames mais aprofundados, que eu falei. São exames coprológicos, exames da própria metabolômica, né, que são exames mais a fundos, mas são exames um pouco mais específicos, né, que também vai ajudar. Não tem assim uma nivelação. Você tem parasitação nível 1, 2, 3, não. É mais no aspecto geral do teu organismo, né? Mas aí os próprios exames, por exemplo, você tem um eosinófilo em 8, um eosinófilo em 4, já é um processo inflamatório maior. Ele está falando que você tem,
né? O processo inflamatório está maior. A parte física, a unha, cabelo está ruim. Então, dependendo do grau, é o grau que você tem de desparasitação, né? Entendi. E às vezes você tem um parasita vivendo 20 anos dentro de você. Ele Escondido? está aí, Tá está escondido escondido e aí. você não vê? Tá 20 anos. Eu falei esse dia para um rapaz aqui da escola até, tá 20 anos. Tá, mas não é possível. Aí até passei um vídeo para ele lá, de um filminho aí, eu vou passar para você depois aí. Tá retirando ele, mas é uma brincadeira, né? Aí falou, isso aqui faz 20 anos que tá aí. Te sugando aí, comendo teu. Não, muito bom. Tá, Muito tá bom. dividindo tua picanha, mas não tá pagando. É verdade. Ó, enquanto a gente faz as considerações finais, né, a gente tem pessoas assistindo a live, algumas que entraram há pouco tempo. Quem participou, a gente está 1 hora, mais ou menos, 1 hora e 10 minutos. Foi assim, gostei muito da nossa reunião, muito boa mesmo, né? Muita informação. Enquanto a gente finaliza, se alguém quiser colocar um tema para a próxima live, né? Já estou sugerindo aqui, ó. Eu tenho vontade de toda semana estar falando sobre saúde, né? Então já fica aqui, ó. Vamos mais 2, 3 minutinhos, a gente considerações finais. É o tempo que vocês. Agradeço a participação de todos. Gente, é muito bom, né, ter pessoas que queiram cuidar da saúde. É muito bom ter pessoas que queiram falar de saúde, né? E a gente vai buscar pessoas assim. O Ricardo vai vir mais vezes, né? Porque eu fiquei com vontade, quero mais, né? A gente pode ficar 3 horas falando aqui, mas buscar pessoas assim com esse dom para a gente levar informação e saúde para vocês todos. Fica aqui, comentem aí coloquem aí nos comentários alguns temas que vocês gostariam que a gente trouxesse para a próxima live da semana que vem. Eu espero que semana que vem eu consiga fazer de novo, tá? E fica aí, Ricardo, o meu agradecimento, tá? Pelo teu convite de pronto atendimento, né? Você é um cara, assim, te conheço há pouco tempo, mas, cara, a luz, nós somos a luz, estamos nos reunindo, né? Obrigado, vou te chamar mais vezes, né? Temos muito a crescer. E fala um pouquinho aí, né, das tuas considerações finais para as pessoas, o que elas precisam entender para amanhã acordar mais felizes também. Bem, João, em primeiro lugar, eu agradeço você e a doutora Luciana, como eu falei, né? Vocês, pessoas maravilhosas aí, a doutora Luciana, né? A gente conversa sempre aí, né? Tá, eu agradeço vocês por essa oportunidade, né? Por ser minha primeira live aí, tá me ajudando demais, né? E pedir pro pessoal, como eu falei, cuidar da saúde, que é importante, esse tempo sagrado que Deus lhe deu. Então, é necessário que você tenha consciência e cuide da saúde. E a alimentação é fundamental, né? Para você ter uma saúde boa, né? Porque a ideia é você viver bem, envelhecer com saúde, né? Não envelhecer aí com a hora que você tá bom para você viajar, curtir tua aposentadoria, ter que gastar em remédio, né? Ficar afundado em remédios, aí não é legal. Legal você envelhecer com saúde. Nós temos aí o DNA para envelhecer até 120 anos, mas com saúde, né? Esse é o nosso DNA. E a gente tem que colaborar, né? Como eu falei, hoje nós temos muitos mais produtos alimentícios do que alimentos. Então, olhar com carinho para o alimento, né? Descascar mais do que abrir, né? E fazer a tua alimentação, casar certinho a alimentação, incluir verduras, frutas e legumes, fundamental que tenha todo dia na tua alimentação frutas, verduras e legumes, né? Retirar aqueles que eu falei que são ruins, leite, glúten, derivados do leite, o glúten, o açúcar, o álcool, né? Ou pelo menos se você não conseguir retirar, consumir menos possível, né? Porque eu falo assim, o pessoal, nós temos aí um sistema no nosso corpo que produz muito lixo, o próprio metabolismo da gente produz lixo. Nós temos enzimas, temos substâncias que vai fazer essa limpeza. Por mais que você, eu vou consumir, eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de comer meu alimento, meu glúten e tal, mas assim, olhar um pouco mais pro lado dessas enzimas que vai ajudar você a limpar teu organismo, né? Então eu vou melhorar um pouco minha alimentação e vou no final de semana comer uma coisa diferente, não tem problema. Não sou restritivo, não é legal ser restritivo, é legal você viver, né?
ter uma alimentação boa, mas de vez em quando também comer aquilo que você gosta. Mas pensar também em limpar esse organismo, trabalhar com vitaminas, minerais, que vai ajudar você a limpar esse organismo, deixar ele em ordem, ajudar a energia do teu corpo, produzir mais energia, mais ATP, olhar essa tríade energética tua aí, que é importante para te dar energia, fazer os exames, olhar o exame com carinho, valores ideais. Então é isso, é cuidar bem do teu corpo, né? Da tua alimentação, do teu corpo aí. Essa é a minha mensagem pro pessoal. E nós Muito estamos aí, bom. se precisar estamos aí para ajudar. Nosso corpo é sagrado, vamos cuidar dele como um presente que o Criador nos deu e vamos melhorar tudo isso. Gente, uma boa noite a todos. Ricardo, muito obrigado, né? Pessoal, a próxima live vai ser falada de novo no Instagram. Sigam o meu Instagram, sigam o Instagram do Ricardo. É Ricardo _ Zete, né? Zete. Zete. E assim, vamos criar uma grande comunidade de pessoas que vai transformar essa saúde do mundo. Um grande abraço a todo mundo, uma ótima semana. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.